Este é um dos momentos mais importantes para a cultura cigana, o casamento. É um evento onde todos da comunidade cigana da região se juntam para comemorar algo tão maravilhoso. São 3 dias de festa, onde eles encontram mais uma oportunidade de confraternizar, fortalecendo assim laços familiares e culturais. Em meio a tanta alegria, cores e tradições, algumas perguntas ainda persistem. E aqui neste programa iremos discutir algumas dessas questões. Para isso, conversamos com Ricardo Luiz de Souza, historiador da Prefeitura de Andradas, com João Batista Nogueira e Edilson Ferreira da Silva, representantes da Sociedade Cigana de Andradas. É muito importante que a gente entenda como que os ciganos surgiram na história da humanidade. As pesquisas mais aceitas, as teses mais aceitas, elas dão conta que os ciganos surgiram na Índia, no ano 1000 depois de Cristo, e se espalharam por todo o Oriente Médio, Europa Oriental, Europa Central e Europa Ocidental. Hoje é a tese mais aceita que eles surgiram no território que hoje é a atual Índia, porém, outros já afirmam que eles já existiam anteriormente. Muito se tem a ideia que cigano é uma religião. Não, cigano é uma etnia, é um grupo cultural, é um grupo étnico conformado por vários e vários povos, nos quais, dentro do território brasileiro, eles ocupam principalmente os estados da Bahia, de Minas Gerais e de Goiás. Os ciganos são classificados em 3 ramos étnicos principais: os Calon, os Rom e os Sinti. As 3 existem no Brasil, mas o grupo Calon é o grupo majoritário na história do Brasil. O grupo Calon, na qual nós temos um grupo de ciganos aqui no município de Andradas, é o grupo majoritário dentro dessa multiplicidade étnica que existe no território brasileiro e mundial. O grupo Calon ele tem origem principalmente na Península Ibérica, Portugal e Espanha, que são as matrizes culturais das nossas origens históricas. A etnia Calon que veio de Portugal, da Espanha. Quais outras etnias você conhece? Tem a Rom e tem a Siti. A Rom é mais antiga, né? Não, todas elas diferentes, porque a Calon ela veio do Portugal e Espanha para cá, Brasil. A Romani que eles falam veio da Europa, europeu. E a Siti veio da Alemanha e França, que se espalha pelo mundo. E nós, os Calon, viemos como tropeiro para cá, a família de tropeiro. E como que os ciganos chegaram ao Brasil? Os primeiros registros históricos, as primeiras fontes históricas, dão conta que eles chegaram no ano de 1570 ao território brasileiro. No século XVIII, eles também foram expulsos da metrópole, no nosso caso Portugal, e também imigraram em massa para o Brasil a partir deste período. E dentro de todo esse contexto de história nacional e mundial sobre os ciganos, é interessante perceber que dentro da história de Andradas já existem relatos históricos importantíssimos desde o começo do século passado, do ano de 1907, que atestam a presença de grupos ciganos aqui no município. E dentro dessas fontes históricas, desses relatos, principalmente relatórios policiais da época, já dão conta de certo preconceito que já existiam para esses grupos na época. Que em muitos desses relatos, desses escritos, eles são tratados como manadas. E isso mostra como que tais grupos são taxados ao longo de toda essa história. A família de vocês chegou aqui mais ou menos há 70 anos. Mediações, como é que foi isso? Não, aqui chegou sobre as imediações que veio ali do Cafundó, do Cambestrim,
E daí foi vindo aqui até chegar na comunidade de Andradas aqui. Uma família que tem mais de 70 anos, meu avô veio pra cá. Meu avô era tropeiro, viajou muito. E como eu consigo ganhar algum dinheiro, comprou um bom sítio aqui. Até no Campestrinho esse sítio, no Tirafogo. Aí depois de lá pra cá, a turma nossa parou de viajar. E estamos aqui até hoje. Criamos raízes aqui. Eles têm uma forma de enxergar o mundo que é totalmente diferente da nossa maneira de enxergar o mundo. Mas a gente pode dizer que os ciganos são um grupo étnico que se adapta muito bem às particularidades de muitos países. É um povo apátrida, né? Um povo que não tem pátria. É um povo que na maioria das vezes ele é nômade, né? Ele se desloca de locais diferentes ao longo da sua história, ao longo das suas trajetórias. É um povo que trabalha sim, né? Principalmente trabalha com o ramo comercial, mas existem ciganos que também exercem outras atividades econômicas. Como eu disse, cigano não é religião. Então, o que acontece? Os ciganos eles podem ter as mais variadas religiões. Existem ciganos muçulmanos, existem ciganos católicos, existem ciganos neopentecostais, existem ciganos das mais variadas religiões, porque nada o impede de seguir este preceito religioso ou não. Em relação aos aspectos culturais dos ciganos, existem algumas particularidades, diferenças, mas eles seguem mais ou menos algumas similaridades. Em alguns lugares, alguns acampamentos, eles ainda conseguem preservar a língua oficial dos ciganos. Os ciganos possuem poucos documentos escritos, são raros. Toda a tradição é passada pela oralidade, é passada de geração para geração. Então, por isso é importante valorizar a cultura deles, que é uma cultura também ancestral. É uma cultura que nos ajuda a entender um pouco do que é esse mosaico formado pelo Brasil. Qual língua vocês falam? Então, a gente fala o Xibe, que é uma linguagem que a gente desenvolveu para a gente comunicar entre a gente mesmo, entendeu? Só dentro da comunidade que sabe falar essa língua. Calon é Lachon, Gajon, Calon, Duvê, Deus. A gente acabou perdendo o costume, sim. Por causa de andar muito no meio brasileiro, a gente não tem mais como muito dialogar o dialeto da nossa família. Só entra em casa mesmo. A gente fala ainda um pouco ainda. As crianças, a gente mesmo quase não está mais sabendo falar nossa língua. Então a gente queria escrever um livro, fazer gravações sobre isso. Outro aspecto importante que nos denota aspectos relacionados a essa cultura desse povo é relacionado principalmente à vestimenta. As mulheres elas têm que se vestir de certa forma com vestidos, né? E manter certa indumentária. Os costumes nossos mais é as festas que a gente faz. É o jeito dos casamentos nossos, que é arranjado, entendeu? E a moça, quando vai casar, tem que ser virgem para casar, não namora. Você quer casar com cigano, você pede o pai dela, o casamento, a família aceita, aí você marca o casamento. Aí já noiva e casa. Já é noiva e a casa, não tem namoro, não existe. Não tem enrolação. Não tem relação não. Em relação, principalmente, a uma das grandes características que os ciganos possuem é em relação ao casamento, que é muito interessante e é uma coisa que eles preservam ao longo dos anos e pode ser verificado em vários lugares do Brasil e do mundo. Porque quando a menina inicia a sua puberdade, a menina inicia o seu período menstrual, né, aos 11, 12 anos, ela já está apta a contrair um casamento. E geralmente esse casamento ele é com algum integrante da comunidade, na qual os pais já acordaram, né, já fizeram um acordo ao longo do nascimento e do crescimento dos seus filhos na infância. Então, esses ritos culturais são ainda muito preservados dentro da comunidade cigana e é uma grande fonte de integração ainda desses povos. Depois do casamento são 3 dias de festa, são a véspera, a festa, e no outro dia tem a entrega da noiva, porque o noivo casa com a noiva no dia, não vai já levar para casa não.
Noivo cigano É o sofre, dia do né? entregue. Vai entregar a moça, pô. Aí já é outra festa, vai entregar pro noivo, pros pais da noiva, do noivo, entendeu? Vai lá pagar a festa e entrega pra eles. Então aqui, vai ficar pra você cuidar, tomar conta. A família tem também seus próprios costumes ou é todo mundo o mesmo costume? Não, o costume da família de cigano, tudo é um costume só. Não, a maioria, muitos têm algum costume de pouca coisa, mas a maioria são todos iguais. Não tem diferença? Tem diferença? Às vezes alguns vestem, tipo, a mulher veste calça, outros não aceitam, mas aí é super normal. Short, essas coisas. Algumas famílias sim aceitam, outras não. Outras aceitam casar com os gajons, outras não aceitam. Tem alguma diferença, mas não muita não. Esse casamento que teve agora foi É um casamento no cigano com um gajão. Antigamente, muitas famílias não gostam. Hoje mudou muito, porque meus dois cunhados são gajão, minha mulher é gajinho. Vai misturando e fica Você faz 15 anos, estamos juntos? 15. É, você vai pra 15. 15 anos só? 15 anos estamos juntos já. Pensa aí. Tá certo. Muito bom. Então, essa cultura cigana, esses aspectos culturais, tais como o casamento precoce, tais como a forma das mulheres se vestirem, tal como a forma como eles se dispõem como grupo, que muitas vezes é um grupo fechado, fazem parte da cultura e têm que ser respeitados, porque isso faz parte da essência deles como seres humanos e como eles se desenvolveram ao longo da história. Qual é a principal atividade econômica da sociedade cigana aqui em Oeiras? Como é que você vê o dinheiro? Então, aqui a gente vive mais o comércio, da compra e venda de veículos. A gente é vendedor. A gente compra, vende carro, a gente vende perfume. A gente vende pano de prato, toalha. É de tudo um pouco, né? De tudo a gente vende um pouco. A gente ganha um pouquinho, a gente vende. De tudo, você pensar. Você imaginar, a gente vende. A gente é vendedor. As mulheres também ajudam na renda familiar? Não, as mulheres da nossa comunidade aqui de Andradas, elas só cuidam da casa mesmo. Não tem Aqui algum os artesanato, alguma coisa assim? Não, na associação nossa, o interesse nosso é de levantar um artesanato. Muitas não sabem ler nem escrever, voltar a aprender a leitura, entendeu? Para já estar sabendo alguma coisa. Sim, ajuda sim. Ajuda muito as costuras, né? É, costura. Costura, ajuda a gente a vender também. Aí existe também a cigana que lê a mão, né, Revende? Sorte. Muitas lê a mão. Tem o dom. Como é que é esse negócio desse dom aí da leitura de Aqui, mão? ó, mais antiga aqui, ó. Ah, peraí. Vem de família, vem do pai, da mãe, da mãe, das avós da gente, das tias mais velhas. Tem um dom, né? E tem o dom de conhecer para ler a mão. Eu mesmo não sei ler, quem sabe ler é minha mãe, minha tia, sabe, mais velha do que eu. Você acha que é uma tradição que está acabando, com a turma? Ah, Tá acabando. tá acabando, já acabou bastante. Então, a família da gente, nossas crianças, estão todas escolas estaduais, municipais. Escola pública. Escola pública. Você gosta da escola? Ah, é gostoso brincar, correr, estudar. Então, as crianças nossas, é o seguinte, a gente põe na escola pública para estudar. Só que houve muito preconceito. Na comunidade tem a gente como cigano, né? Que eles falam. E uma discriminação muito grande do preconceito. Que as crianças não querem sentar perto, os amiguinhos já ficam fazendo zoeira, daí eles já fica mais... Então estuda muito pouco, aprende mais o básico mesmo na escola e já sai. Então, não ensinaram. Então não tem como. Muitos não sabem ler, muitos são analfabetos sim, porque viajam muito. A maioria porque não tem condições mesmo. E muitos que vão à escola têm discriminação. Minha menina mesmo já passou por isso. Eu já passei quando fui na escola. Olha o ciganinho, olha o cigano. Vai pra você. Sumiu um lápis, quem roubou foi o cigano. Uma caneta. E às vezes não era, muitas das vezes nunca foi. Então o preconceito é grande. Em relação à questão do preconceito existente com os grupos ciganos, é muito interessante afirmarmos e verificarmos ao longo da história que eles sempre foram um grupo excluído e perseguido de certas formas. Nós não podemos deixar de falar que durante o período anterior à Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial, além dos 6 milhões de judeus que morreram nos campos de concentração em extermínios em massa, nós tivemos 600 mil ciganos que também sofreram essa perseguição do nazifascismo, que também morreram
nos campos de concentração ou em outras formas de extermínio. Então, os ciganos em muitos países eles já sofreram perseguições por terem sua cultura própria, que é diferente de certos grupos hegemônicos, e que isso causa uma certa estranheza e uma indiferença. Mas é muito importante que nós possamos ter essa questão da alteridade cultural, que é justamente o quê? Enxergar que povos diferenciados têm suas formas de enxergar o mundo e de viver no mundo, e nessa forma de enxergar e de viver no mundo, eles participam da construção do mundo, da sua volta, de formas totalmente diferentes. Então enxergar que essa cultura era uma cultura que também ajuda a contar a história do Brasil e do mundo, e não obstante de Andradas, é um grande fator de identificação e de melhoria do respeito a essa cultura. Então é difícil conviver com isso aí. A gente arrumou um serviço, soube que a gente é cigano para ter a vaga, a gente não tem a vaga. É difícil, fala, porque o povo cigano às vezes não trabalha em firmas, porque eles não deixam, eles não gostam de cigano. Você tem que começar a vender, para você se manter, vender alguma coisa. Porque no serviço mesmo, eles não dão serviço pra gente. Eu mesmo fui pedir muito serviço. Teve uma firma grande aqui da cidade, eu não vou falar o nome, pro cara ter dente de ouro. Chegou lá e começaram a abrir a boca dele, olhar a boca dele. Porque isso é um preconceito enorme. Esse mercado vai ter muitas lojas, tem emprego, vaga para vendedor. A gente vai perguntar se tem vaga, eles falam que não tem. Mas tem vaga sim. Eles não gostam de dar serviço pra gente. O que é importante falar também é que hoje, calcula-se que mais ou menos uns 600 mil ciganos habitem no território brasileiro. Esses grupos ainda são marginalizados com preconceitos. Existem mitos que são disseminados na sociedade que difamam ao longo da história, que passam de geração para geração. O cigano ele rouba criança, entre aspas. O cigano ele é avesso ao trabalho. O cigano ele é malandro. O cigano, de certa forma, ele faz barganhas com pessoas de forma não consensual, às vezes. Mas isso são ideias que são colocadas, muitas vezes, de forma preconceituosa. E como vocês lidam com o preconceito? Então, a gente já acostumou com o preconceito. A gente chega num lugar, os outros falam, lá vem o cigano, porque a gente é da etnia de cigano. O nome da gente não é cigano. Eu tenho meu nome, meus filhos têm o nome dele, entendeu? Então, a minha esposa tem o nome dela. Então, mas eles tratam a gente como cigano. Sendo que cigano é uma raça, não é um nome. A gente aceita de boa, a gente não retruca, não. Não há o que fazer, essas pessoas são, como se diz, ela não conhece a gente. Quem não conhecia a gente também achava o que eles acham hoje. Depois começa a conhecer a gente, conviver com a gente e ver que não tem nada a ver com o que eles pensavam. Eles têm uns pensamentos totalmente errados. Porque eles pensam que a gente rouba, a gente briga, a gente xinga, a gente não. A gente está demonstrando totalmente diferente. A gente não vai fazer que nem eles. Se eles tratam a gente mal, a gente não vai tratar eles mal. É o que a gente está fazendo agora. Então, há um momento que as pessoas percebam que esses grupos não devem ser taxados com preconceitos, com visões de mundo ligadas à forma que eles se vestem, à forma como eles estão integrados, a preconceitos que são passados de geração em geração, como eu disse anteriormente. Isso gera um distanciamento dos grupos vizinhos em relação a eles. E isso tem que ser quebrado, porque esses preconceitos são conceitos que muitas vezes as pessoas já trazem intrinsecamente por não conhecer essas diferenças culturais que existem entre elas e esses grupos minoritários da população. O que vocês acham da cidade de Andradas? Cidade de Andradas é uma cidade boa para o comércio, tipo, que a gente trabalha, entendeu? Cidade que acolheu a gente tem muito prestígio para essa cidade. Eu gosto da cidade aqui. Nascidos e criados aqui. Então somos andradenses, a gente não larga essa terra por nada, não. A gente pode viajar, mas volta pra cá. A gente não sai daqui, não. Agora, como é o convívio com o povo andradense? Então, o povo aqui, tem muitos que é amigo e tem muitos que ainda existe uma discriminação entre a gente. Mas a maioria é quando não conhece a gente. Depois que passa a conhecer, aí pega ser amigo, já começa
vir na casa da gente, reconhecer a gente melhor, e já vê a gente de outros olhos. A gente vive bem com o povo daqui. Mas sempre tem que... Metade do povo a gente vive bem, metade é preconceito da gente, sim. A luta é grande. É que assim, conforme o tempo, a gente vai acostumando com as pessoas vão acostumando com a gente, vai conhecendo como a gente é, né? Não é como outras pessoas. Aí elas vão criando um laço de amizade, só que um não conhece e já leva para aquele lado mais ruim, né? Quem não conhece a gente, fala o cigano. Sai de perto. Mas muito que conhece a gente, acaba se tornando amigo da gente. Mas quem não conhece, a primeira... O cigano, vamos sair de perto. Passa na rua, você passa um lado e passa do outro lado da rua. Isso acontece muito. Aí, a partir que nem tem amizade com as pessoas falam assim, nossa, mas não é aquilo que o povo fala. Não é totalmente diferente, não tem tanta diferença assim. Então, é desse jeito. O preconceito é grande ainda. E é muito importante que a partir desta fala, desse documentário, os habitantes, os munícipes de Andradas, eles possam também entender que dentro daqui existe uma comunidade cigana que habita essa região, essa porção do sul de Minas, que está, né, nessa região, segundo os documentos, há mais de 100 anos, e que também faz parte da construção histórica cultural do município. Esses grupos não estão marginalizados, não estão avessos à construção histórica local, eles também fazem parte dessa construção. Em Andradas já existe um grupo de ciganos há muito tempo, né? E recentemente, né, em 2019, 2020, o grupo Calon, ele resolveu se organizar, o grupo Calon resolveu se organizar para poder buscar mecanismos junto às esferas públicas e junto à sociedade de valorização da cultura e da tradição cigana na região, que de certa forma tem sofrido todos esses reveses que eu descrevi ao longo dessa minha fala. Então, aqui em Andradas, eu e o meu primo Rezende, a gente montou uma associação. E ele é o presidente, eu sou o vice-presidente. E nós estamos começando a organizar aqui as coisas aqui. E com a associação, a gente quer que o nosso povo tenha o melhor de agora em diante. Sem preconceito, sem racismo. E para o nosso povo aprender. A gente que existe leis para a gente, para nós ciganos, para o nosso povo cigano existem leis, como para todos os brasileiros existem. Então são essas características que são importantes para que a comunidade ao redor de onde exista um acampamento cigano possam ter esse respeito e entender que o que é o diferente, ele deve ser respeitado também, porque ele faz parte da Constituição brasileira, da história brasileira, que é formada pelos mais variados povos. E as minorias culturais, étnicas, devem ser respeitadas, principalmente porque estão dentro de legislações pertinentes, existem proteções para esses grupos, e cada vez mais estão abarcados por políticas públicas destinadas à preservação da sua cultura, preservação das suas formas de enxergar o mundo. Agora, o que vocês esperam do futuro? Então, a gente espera do futuro o seguinte, que cabe esse preconceito, entendeu? Que a gente já está aqui há muito tempo aqui em Andradas, que o povo começa a enxergar a gente como um ser humano que a gente é, entendeu? Não como eles enxergam a gente, entendeu? A gente também, independente da etnia nossa, nós também somos brasileiros. A gente espera amanhã o povo reconhecer a gente, né? Ter oportunidade de emprego, oportunidade de trabalho, oportunidade nas escolas, faculdade, a gente quer ter isso aí. Olhar igualmente, né? É como a gente ser igual a eles mesmo. A gente é ser humano igual a todos. É isso que a gente quer o respeito deles. Quer que o povo olhe pra gente é normal igual a todo mundo. Uma mensagem pro povo andradense. Uma mensagem pro povo andradense é um agradecimento que a gente deixa para eles, que eles têm acolhido a gente aqui há mais de 60 anos, né? A minha família. E a gente tem mais que agradecer eles, que a gente ficou aqui e passou a ser parte da comunidade de Andradas, né? Então, na história nossa mesmo, foi feita aqui, foi construída aqui. A minha família tem meus filhos, minha esposa, minha nora tem meu netinho.
Então foi construído tudo aqui em Andradas. Tudo aquilo que a gente tem, a gente construiu aqui. Então a gente faz parte de Andradas. Uma mensagem para o povo andradense. Mensagem para o andradense. Eu desejo para a nossa cidade de Andradas o melhor, como a gente pretende para a gente, né? Esteja mais saúde na cidade, mais prosperidade, mais trabalho. Esse foi o desejo do povo andradense. É isso aí, cara. Não, tá bom problema, velho. Aplausos popular.